108ª Expofeira de Bagé. O agro não pode parar. Muito boa noite a todos, participantes da 108ª Expofeira de Bagé, por organização e convite da Associação e do Sindicato Rural de Bagé. Eu fico muito agradecido em mais uma vez poder estar participando com vocês de um evento no município e na região para falar um pouco de agronegócio. Meu nome é Davi Teixeira, eu sou sócio fundador e hoje diretor de novos negócios da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios. Eu fui convidado a falar um pouco para vocês sobre o tema da gestão das propriedades rurais e a gente classificou o tema como gestão integral de propriedades rurais, para falar um pouquinho de uma visão holística que a gente tem sobre esse tema da gestão, em que gestão não é apenas gestão financeira, não é apenas a gestão administrativa, e sim envolve todo o planejamento da produção até a avaliação de resultados, passando por diversos compartimentos. Então, gostaria de dar início à apresentação, compartilhando, por gentileza, a minha tela com vocês, e a partir daqui a gente desdobra o tema, ok? Aproximadamente 25 a 30 minutos, ok? Então, nós temos trabalhado na CIA, que é uma empresa de consultoria, que eu peço até a permissão para vocês para rapidamente apresentar, né, a gestão e o auxílio aos produtores rurais na gestão das propriedades de uma maneira integral e integrada, ou seja, de uma maneira holística e também que se conversa entre os compartimentos da gestão. A gente tenta levar o conhecimento técnico especializado nas diferentes áreas necessárias à gestão da propriedade e também de diferentes formas, na forma de consultoria, assessoria técnica, fazendo capacitações tanto de colaboradores quanto de gestores do negócio, elaborando projetos tanto globais como anexos dentro do negócio e tentando sempre levar elementos de inovação para o agronegócio em questão, para que ele possa se reciclar e estar sempre atualizado. Só para nortear um pouco do nosso trabalho, hoje nós temos atuação técnica continuada em mais de 3.000 propriedades rurais do Brasil, com um grande adensamento no sul do Brasil e alguns núcleos no Brasil Central que a gente iniciou recentemente, e o último das nossas investidas agora com o lançamento da CIA no Uruguai. Dessas 3.200 fazendas, aproximadamente 1.700 são atendidas pelo nosso próprio time, nossa equipe de consultores da CIA Propisa, e o restante são empresas que são atendidas porque nós capacitamos e damos suporte técnico e gerencial para equipes de profissionais que também atendem outras propriedades. Então, hoje a gente consegue estar estendendo nosso portfólio de soluções já para todo o território brasileiro, numa equipe aí de aproximadamente 80 colaboradores, sendo 60, 65 consultores técnicos em campo, na linha de frente, com propriedades rurais de corte, leite, integração lavoura-pecuária, ovinos, enfim. Isso nos dá uma robustez aí da experiência adquirida ao longo desses 10 anos de empresa, todos os dias, em diferentes regiões, diferentes tamanhos de propriedade, diferentes sistemas e modelos de produção e negócio, e uma equipe que a cada dia cresce na sua expertise e ao que se dedica, que é auxiliar os produtores rurais. Eu gostaria de entrar no tema, então, trazendo um pouco vou focar um pouco a gestão nos sistemas pecuários, que eu acho que são os que demandam mais hoje esse elemento da gestão, né? Sistemas agrícolas, de forma geral, já tem mais gestão em todos os compartimentos, ou na maioria deles. A pecuária, que a gente entende ainda ser uma atividade que tem um grande potencial, tanto para se conectar à agricultura como em atividade extreme, como atividade econômica, e que ainda carece bastante de alguns elementos básicos de gestão. Obviamente que essa regra não se aplica a todas as fazendas,
mas seguramente se aplica à grande maioria das propriedades rurais que praticam pecuária no território brasileiro. E a gente pode dizer aqui que mesmo muitas fazendas de médio e grande porte têm uma carência em alguns aspectos básicos da gestão, e a gente vai tentar abordar isso no sentido mais construtivo e positivista da intenção, né? Que é o de deixar algum tipo de mensagem que a gente desperte nos gestores desses sistemas, que tem na mão um grande potencial negócio que pode ser cada vez mais bem gerido, bem estruturado, bem conduzido, para que os resultados apareçam de fato. Geralmente a gente recebe muito essa demanda de que a pecuária não vem atingindo os resultados que se esperava, e a gente claramente identifica que falta um pouco dessa conexão entre os compartimentos da gestão. O primeiro ponto importante que eu ressalto é que, de fato, né, não estou dizendo que uma coisa é certa ou que a outra é errada, né? De fato, pecuária tem bastante paixão envolvida, tem bastante apego por uma área de terra, por uma raça de gado, por o gosto pela atividade de um segmento como cria ou como engorda. Então, envolve a definição do modelo de produção, que em última análise, vai se traduzir num modelo de negócio, envolve muito essa questão do perfil e do gosto, né, dos gestores ou proprietários desses agronegócios. E por que não dizer paixão, né? Não é feio a gente pensar que na grande maioria dos negócios agropecuários existe uma dose elevada de paixão por aquilo que se faz. E isso muitas vezes acaba driblando, né? Confundindo ou tornando menos assertivas as decisões em relação àquilo que seria o business, né? O objetivo que, em princípio, todos se propõem, mas na prática a gente acaba se traindo muitas vezes por outros aspectos e valores mesmo que são importantes e que a gente valoriza, principalmente na região do Pampa, que a gente tem apegos a determinados modelos e costumes e formas de conduzir o negócio, as pessoas que estão envolvidas, existem outros valores, a gente respeita muito isso, apenas a gente tem que apontar, né, para onde está conduzindo e aceitar que os negócios estão pré-determinando um provável resultado a partir dessas ações e decisões que a gente toma. Por exemplo, se a gente quer saber se um negócio pecuário ele tem mais peso na paixão ou mais peso na gestão, né, do negócio, é como se a gente tivesse que fazer algumas perguntas muito claras. O seu negócio pecuário tem um plano de nutrição de todas as categorias animais individualmente e globalmente? Tem um plano sanitário, tem um plano reprodutivo que esteja descrito em algum lugar, ou só tem aquele que está na cabeça do gestor e vai andando a cada dia do mês, a cada mês do ano, e uma coisa se sucede à outra? Ou seja, existem esses protocolos, esses documentos, esses projetos, pré-projetos, planos de ação, planos de metas, eles estão estruturados ou planilhados de alguma forma? Responda isso para a sua propriedade rural. Você tem um controle financeiro mínimo ou mais requintado, mais apurado do seu negócio? Quando eu falo controle financeiro, não é lançar despesas, é entender tudo o que está acontecendo, planejar um orçamento e depois controlar receitas e despesas em cima daquilo que foi planejado de um ano agrícola ou de um ano pecuário. Temos isso na sua propriedade, em nível de orçamento, que é um plano para depois isso ser confrontado com o real. A gente sabe quanto que está produzindo nessa fazenda, seja quilos por hectare
comercializados, quilos por hectare capitalizados em estoque, o balanço entre estoque de um ano para o outro, estoque, quilos que saíram, quilos que foram produzidos, temos alguma noção, trabalhamos com pesagens rotineiras dentro da propriedade? Perguntas para cada um ir respondendo dentro do seu negócio, para ir entendendo que nível de gestão se encontra, tá? Para que numa análise mais avançada a gente consiga chegar ao seguinte: se você tem algum controle de todas as despesas da atividade em específico, por centros de custo, ou mesmo que seja geral, tá? Tem domínio das áreas, sabe mensurar ou estimar o que está produzindo de uma maneira relativamente confiável, então você é capaz de chegar em quanto está custando o quilo de carne, de carcaça ou de peso vivo que seja, que está sendo produzido na sua fazenda. Se você é capaz de ter os elementos suficientes para chegar neste custo por cabeça mês, custo por cabeça ano, custo por quilo produzido, custo por quilo comercializado, porque isso é o que nos leva, em última instância, a entender se o nosso negócio está ganhando ou perdendo dinheiro, se o nosso negócio está empatando ou se o nosso negócio é passível de questionar o preço pago pelo produto que estamos vendendo, seja ele gado vivo, seja ele gado abatido em frigorífico, para que a gente possa cotejar situações e oportunidades que nos conduzam a rentabilidade maior ou, em primeira análise, a estar tendo ou não rentabilidade. Então são questões, são questionamentos básicos para a gente começar a diagnosticar, né, em que nível de gestão esse negócio está sendo conduzido. Então, a partir daí, a gente vai conseguir efetivamente entender em que ponto a gente está nessa balança entre tocar uma atividade, porque é a atividade que nos competiu, é a atividade que, por herança ou paixão, a gente está conduzindo, ou se é uma atividade que nós estamos querendo organizar, tirar dela o melhor possível, né, dar sustentação aos resultados ao longo de ciclos produtivos e econômicos em sucessão, e para que a gente possa dizer, temos um negócio aqui, e esse negócio dá esse determinado tipo de margem de resultado financeiro, isso é satisfatório ou não é, e que tipo de ação podemos tomar para melhorar o resultado dessas operações, ou estarmos satisfeitos ou não com isso, ok? Bom, esse equilíbrio chama-se gestão. E o nível de gestão, ele, se a gente for estratificar um pouco, né, existem várias formas de estratificar a gestão em compartimentos, em setores, tá? Numa visão mais holística, eu gosto de trazer essa imagem para vocês, que é de uma forma de compartimentar a gestão de uma fazenda, tá? O primeiro e fundamental passo, e é o que pré-define um resultado financeiro e a possibilidade de desenvolvimento desse negócio, é a gestão da produção, é a gestão técnica. Embora muitos, não é raro a gente se deparar com situações em que existe investimento nos compartimentos sequenciais da gestão e se esquece de que a principal gestão é a gestão das tecnologias, do uso das tecnologias, não só em adotar esta ou aquela, mas manejar esta ou aquela tecnologia da maneira assertiva. Esse é o primeiro pré-determinante do resultado que vai vir lá na frente, um resultado financeiro e econômico. Dentro desse compartimento da gestão da produção, nós temos o planejamento forrageiro do rebanho, o plano de uso das áreas, né, manejo do solo, o planejamento técnico-financeiro da propriedade, que é tudo que vamos fazer
tecnicamente, vamos fazer pastagens de verão, vamos fazer pastagens de inverno, vamos melhorar campo nativo, vamos fazer suplementação mineral, suplementação energética, proteica, vamos fazer IATF. Todas essas decisões de usar práticas e tecnologias disponíveis, elas devem estar num plano que linka a parte técnica para aquele resultado produtivo que se espera com a parte financeira em nível de orçamentação do negócio, para que a gente consiga já enxergar, fazendo esse investimento, teremos essa receita, e a partir daí, esse tipo de margem bruta e líquida do negócio, num determinado ciclo. Enxergando isso, a gente pode implementar um projeto. E aí depois vem os outros compartimentos da gestão, que a gente está enxergando que aqueles investimentos em tecnologia, sendo bem conduzidos na prática, isso é fundamental. Não adianta definir as tecnologias, tem que conduzi-las, implementá-las, manejá-las, monitorá-las da maneira como a técnica recomenda, para que a gente possa depois estruturar o negócio no que ele precisa, na gestão administrativa, toda a parte documental, todo o escritório da fazenda. E hoje, cada vez mais, a fazenda precisa ter um escritório, porque é impressionante a forma com que o campo vem sendo abraçado e embretado, de certa forma, pelas questões burocráticas e que cada vez mais precisam estar na esfera financeira, administrativa, jurídica e contábil, né? Nós temos cada vez mais dentro da empresa também tentado desenvolver parcerias e conexões para trazer soluções nesse campo, porque ele é fundamental para que o negócio esteja bem estruturado do ponto de vista legal, jurídico, administrativo e contábil. Temos um terceiro compartimento que é fundamental que a gente se preocupe com ele. Ele ainda é o determinante das coisas acontecerem na fazenda ou não, que é a gestão das pessoas. A gestão de pessoas hoje é um dos pontos mais sensíveis, tá, da gestão de uma propriedade rural. E ele envolve a capacitação do próprio corpo gestor e não apenas de colaboradores, mas também de colaboradores. Mais do que capacitação, envolve o desenvolvimento dessas pessoas, dos colaboradores e dos gestores envolvidos. A gente precisa entender que esse processo é uma evolução que não para mais. Não basta chamar os colaboradores, fazer um curso de boas práticas de manejo oferecido pelo Senar e que isso, em sequência, vai resolver as coisas. Isso é muito bom, são ótimas estratégias, ótimas ferramentas. A gente tem que entender que tem que desenvolver as pessoas. As pessoas precisam entender o porquê e a evolução do sistema de produção e do modelo de negócio. Elas precisam estar em constante desenvolvimento e engajamento com o que está acontecendo e se transformando num sistema que se moderniza a cada dia e que busca acompanhar mercado, acompanhar consumidor exigente, acompanhar regimentos, cartilhas de boas práticas, mudanças nos hábitos da produção, para que a gente possa, de fato, ter uma operação bem conduzida, bem tocada. E, por último, temos um compartimento que ele não faz parte daquele dia a dia, mas ele significa, quando a propriedade chega ao ponto de conseguir entrar nesse compartimento, significa que ela já estruturou os outros três e que ela quer seguir subindo degraus na evolução do seu negócio, que é o que eu chamo de gestão estratégica. É a gestão que sai um pouco do seu dia a dia, da sua rotina, que tira algum tempo e de alguma forma ordenada
trimestralmente, semestralmente, enfim, que o núcleo gestor da fazenda consiga discutir o negócio, como ele está e para onde vamos com esse negócio. A gente consegue trabalhar a gestão de indicadores, a gestão de resultados e fazer projeções do negócio em distintos prováveis ou possíveis cenários frente a adversidades ou frente a oportunidades. Esse é eu diria que seria o suprassumo da gestão, conseguir estar com os 3 primeiros compartimentos, produção, administrativo e pessoas, dominado, né, com as rédeas na mão e conseguir partir para ter o fôlego, né, de fazer uma gestão estratégica no negócio. Bom, vamos iniciar do início, tá? A gente trabalha muito um conceito nas fazendas que é o farm design, a arquitetura das fazendas, tá? Que é otimização, aonde pode ser mais intensificado, aonde precisa ser mais bem cuidado por ser zona mais sensível, aonde precisa ser preservado porque a lei assim nos exige para estarmos em conformidade com isso, aonde que os recursos naturais estão auxiliando os recursos das ações antrópicas. Então, este design que em outra forma de enxergar seria um olhar de drone sobre uma fazenda e definir como que no espaço e no tempo, né, essas fotografias da fazenda se sucedem, essas fotos aéreas se sucedem e de forma planejada, previamente, e não ao andar da carruagem, e sim previamente. Então, é aí que a gente começa a usar uma expressão assim, que este seria um negócio apaixonante, e não uma paixão que a gente sonha ser um negócio. Quando a gente conseguir enxergar isso tudo, a gente coloca as rédeas do negócio na mão e parte para esse processo de organizar o negócio, organizar o sistema. Esse passa a ser o nosso principal papel e isso inicia pela organização da base produtiva. Na base produtiva, obviamente que para a maioria dos sistemas pecuários no Rio Grande do Sul, isso não é nenhuma novidade, que a gente precisa entender que um rebanho, são vários rebanhos, são vários microsistemas de produção, cada um com o seu plano de metas e ações a ser cumprido num determinado prazo. Esses microsistemas em microciclos temporais vão nos trazendo, à medida que a gente implementa isso nas fazendas, vão nos trazendo cada vez mais a minimização das perdas no processo. Quando a gente consegue entender o nosso negócio, se é um sistema de cria, que tipo de categorias existem, se é um ciclo completo, o que isso pesa no forrageamento do sistema, quem vai sofrer com isso, ou melhor, não pode sofrer por isso, porque o sistema tem que também atender a todos para que seja eficiente, se a gente parte para um sistema de recria e terminação. Ou seja, entender a estrutura de rebanho, se ela está bem encaixada naquelas áreas de produção. Daqui a pouco eu tinha um sistema de ciclo completo há 20 anos atrás, e a fazenda tinha 80% da área como campo nativo. Hoje a fazenda tinha 1.000 vacas na cria. Hoje a fazenda tem 30% da área como campo nativo, mais 10% como pastagem perene, e o restante virou soja. E eu ainda acho que vou ter eficiência com 1.000 vacas na cria. Ou seja, não pensei que o sistema pecuário precisou fazer um ajuste na sua estrutura de rebanho, ou mesmo até no seu sistema de produção, se sai da cria, vai para a recria, se sai da recria, vai para a terminação, se fica uma cria e recria, para que a gente conecte isso com a nova matriz produtiva e forrageira da propriedade. É só assim que a gente consegue chegar no estabelecimento de um animal ou um lote de animais ter a sua meta produtiva previamente planejada. Não é assim, os terneiros vão para a pastagem, depois vão pegar um capim sudão, um milheto, e daí os que não saírem gordo ficam para o outro inverno, ou eu vou tirar... Não, eu já tenho que ter um planejamento que saiba me dizer,
eu tiro 70% deles gordos ao sobre ano, apenas 30% em média ficam para os 2 anos, porque daí eu tenho o restante das pastagens para os terneiros do ano seguinte, ou então não, eu tenho que tirar 100% deles ao sobre ano, porque todas as pastagens de inverno do segundo inverno estão comprometidas para a própria terneirada, para as primíparas, para a recria das terneiras, para não sei quem, para terminar os outros no vídeo. Então, para as vacas de descarte, enfim. Esse tipo de zoom no sistema, ele só é possível se eu conseguir enxergar todas essas imagens para trás que eu mostrei. Só dei uma voltadinha aqui para vocês entenderem que tinha passado por tudo isso até chegar aqui, que é como começar essa organização. Gente, várias fazendas já passaram por essa fase, eu não quero chover no molhado para muitos, mas vamos lá, passar rapidamente para dizer assim, ó, o básico da gestão produtiva e o básico da gestão financeira e econômica. O básico. Quem não faz o básico está atropelando etapas, tá? Então, o básico para mim, em termos disso, seria assim, ó, a gente entender minimamente o que são itens necessários na área da produção, e o que são itens necessários na área do negócio, na área da comercialização. Então, é o dentro e o fora da porteira e o ajuste do modelo de negócio com aquilo que é o mínimo. Bom, controlar, ter números é um dos grandes desafios desses sistemas pecuários, principalmente sistemas de pecuária de corte. A pecuária de leite até já consegue ter um pouco mais disso, porque a geração da produção é mensurada diariamente e mensalmente tem geração de receitas e despesas, e isso tem um balanço que é fechado até através dos laticínios, das cooperativas integradas, e o próprio produtor vem muito mais rapidamente se acostumando com isso, porque faz parte da sua rotina. A pecuária de corte, os ciclos são mais sazonais e isso leva muitas vezes ao descompasso desses controles. Mas, vamos lá, lotação e ganho de peso. Lotação e ganho de peso. Para ter lotação e ganho de peso e fazer uma gestão da parte produtiva, eu tenho que ter o quê? Pesagens. Eu só consigo ter noção de, não lotação em cabeças por hectare, lotação em quilos por hectare. Eu só consigo ter ideia de carga animal e ganho de peso se eu tiver pesagens, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente ainda precisa colocar como algo dentro de uma rotina das fazendas, que a gente ainda não conseguiu consolidar. A partir disso, a gente consegue manejar e gerenciar muito melhor o recurso forrageiro, tá? Ter uma noção muito melhor de produção e produtividade e confrontar isso rapidamente com a parte financeira que está justamente e diretamente investindo nessa produção, né? Investindo nesses pastos aí, investindo nessas adubações, investindo nessa genética, para que a gente consiga efetivamente traduzir as receitas em margem e não em resultado, e não apenas em faturamento, que não deixam lucro. Agora eu me pergunto, ou eu pergunto para vocês, como produtores rurais, será que a gente consegue isso? O que falta? Cada um está num estágio da gestão, cada um está num estágio, mas todos têm carências. Todas as fazendas têm carência de gestão. E é compreensível, né? Nós somos pessoas do campo, nós somos pessoas que gostamos do manejo. A gente vem fazendo aprendizado em gestão por uma necessidade de que o negócio cada vez mais precisa ser melhor gerido para deixar o resultado que em 4 décadas atrás ele deixava por outros aspectos, né? Então a cincha é apertada hoje cada vez mais e a gente precisa cada vez mais estar com essas rédeas na mão. Vou mostrar um rápido exemplo para vocês de um produtor lá de Arroio Grande, que é hoje um grande amigo que eu fiz ao longo desses mais de 10 anos de convívio, né, que é o Ramiro Silveira.
Esse cara, ele saiu de uma pecuária completamente sem gestão, e ele mesmo diz isso, não é vergonha nem demérito, né? Uma pecuária bem tradicional, que a gente começou a tirar os campos de campos sujos ou rapados para campos roçados, diferidos, lotação ajustada, todo aquele processo básico que muitos de vocês já conhecem. A gente veio fazendo melhoramentos de campo, com correção de solo, com adubações, a redução da idade de acasalamento, primíparas acomodadas com cria ao pé, em campos nativos melhorados, com altíssimas taxas de repetição de prenhez, com altíssimo ou bem satisfatório peso de desmame dos terneiros. A gente foi para a área da terminação, que era um ciclo completo, e começou a trabalhar as áreas de integração com arroz, com excelentes pastagens, né, com animais conseguindo alta performance em áreas de pousio de arroz com pastos para terminação, com investimentos aí sim condizentes com aquilo que a gente acredita que as pastagens de alto padrão, como a gente fala, principalmente nas várzeas, que tem áreas degradadas por excesso de agricultura e preparo de solo, investimento da ordem de R$1.000 por hectare, colher receita da ordem de R$3.000 por hectare, e deixar margens brutas significativas no sistema, com produtividades batendo perto de 600 quilos de ganho de peso vivo por hectare, né? Bom, aí a gente sai da terminação e entra no setor da reprodução, né, do gado de cria, e a gente também implementa práticas, tecnologias que fazem um sistema que experimentava taxas de prenhez de 50%, 60%, estabilizar a sua produção, né, de terneiros, né, na ordem de 80%, 85%, às vezes até perto de 90% ao longo de ciclos sucessivos, né? Ou seja, com estabilidade de taxas de prenhez, natalidade elevadas. O resultado de tudo isso, gente, que implementando a gestão da produção, trazendo para o sistema algumas ferramentas de monitoramento disso em números, em resultados financeiros, a gente consegue trazer o conforto que um negócio desses que potencialmente já era bom, mas que não tinha a gestão da produção, muito menos essa gestão, os compartimentos posteriores da gestão, né, da gestão de pessoas, da gestão financeira, da gestão estratégica, muito menos, a gente conseguiu trazer isso para esse sistema. E hoje esse produtor, o Ramiro Silveira, é um cara que a gestão estratégica é uma coisa que ele pensa, ele me consulta até hoje para as coisas estratégicas do sistema, né? Ele teve um tempo no sistema aprendendo a fazer comida, migrando para recria e terminação. Agora ele pensa em voltar para a cria, e isso é a gestão estratégica, a gente está estudando, né? Lá na frente, depois do negócio consolidado na base produtiva, na base da gestão das pessoas, da gestão financeira, a gente conseguir, agora eu quero fazer o que eu gosto e eu sei fazer, como tem que ser feito. E eu quero fazer gado de cria, tu achas viável? Aí agora a gente está estudando isso. Isso é gestão estratégica. Então, gente, para finalizar, gostaria de dizer para vocês assim, como produtores rurais, quem define, né, como ajustar o processo, em que nível de gestão esse processo vai ser conduzido, são vocês, porque o negócio é de vocês, né? Nós somos apenas aqueles que estão com o olhar de fora, não o olhar de palpiteiro, mas o olhar de quem tem o interesse de que todos os negócios se ajustem dentro dos seus potenciais e possam se desenvolver a partir desses ajustes. E isso significa alguns movimentos de mudança, que cada negócio, cada agronegócio, cada negócio pecuário, a partir do estágio que está, tem que conseguir se entender e se enxergar naquele estágio e enxergar qual é o próximo passo, qual é o próximo degrau e estar a fim de dar esse passo, né? E aí a gente vai junto ou a gente, de alguma forma, ajuda a fazer a coisa acontecer. Tá? Para quem acha que isso não é mais para mim, que tá bom assim, que nesse nível a partir daí é muito risco, que, enfim, para quem tem algum tipo de receio, eu convido a encontrar algum bom motivo, né? E sempre um bom motivo são as gerações sucessoras. Acho que
todo negócio ele tem que pensar não só no seu momento, mas nos momentos e nos ciclos seguintes. E esse vai ser sempre um bom motivo para a gente pensar em verticalizar, intensificar de forma sustentável, com planejamento, com minimização de risco, com estudo, com estratégia, mas verticalizar os negócios para um momento posterior. Tá? Então, eu gostaria que todos chegassem no ponto de dizer, sim, eu tenho um negócio, né, de pecuária ou agricultura e pecuária, enfim, e que além de ser um negócio bem gerido, né, é um negócio que eu faço porque gosto, ele dá lucro e ele me satisfaz. Essa é a reflexão e a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês na noite de hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Associação e Sindicato Rural de Bagé, pela grande oportunidade de estar mais uma vez no convívio da região aí, falando para produtores rurais essencialmente, mas também para colegas técnicos do setor e gestores do agronegócio em geral. Fica aqui os nossos contatos, né? Qualquer pessoa interessada aí pode nos acessar. Está aqui o meu celular, eu prefiro que me chamem pelo WhatsApp, porque está quase sempre no silencioso em função de muitas agendas de reuniões que a gente vive hoje, né? Ou então pelo e-mail aí do contato da CIA Brasil, que vocês vão nos encontrar, tá? Mais uma vez, muito obrigado e seguimos à disposição aí de todos sempre que necessário. Muito obrigado, uma boa noite a todos.